Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia, com o pastor Sócrates Penafor Fadu, secretário de Missões e professor da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil. O avivamento na casa do apóstolo Pedro. Lemos em Mateus capítulo 8 e versículo 14, 15, 16 e 17. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na sua mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. É preciso compreender a revelação da palavra de Deus. Aqui está revelado um grande avivamento na casa de Pedro. A presença de Jesus Cristo ali curou a sogra de Pedro, e foi transformada numa verdadeira cruzada de milagres e libertação, quando trouxeram uma multidão de pessoas doentes e oprimidas, e Jesus curou a todos os que estavam doentes. Cada milagre de Jesus e cada libertação operada por Cristo na vida das pessoas promovia grandes avivamentos entre os moradores de cada cidade da Palestina. Meu irmão, a tua vida e a minha não é diferente. Deus tem plano em realizar grandes milagres em nossas vidas. Que em nome de Jesus Cristo siga-se este avivamento que houve na casa de Pedro e possa haver muitos avivamentos na casa de nossos irmãos. Avivamentos em Mateus, aqui no livro de Mateus, nós poderemos observar vários avivamentos. Em Mateus capítulo 3, versículo 1 a 11, houve um avivamento no deserto da Judeia. João Batista, cheio do Espírito Santo, convida o povo a que se dedicasse, se penitenciasse eles continuassem na sua vida profana. E ali João anuncia a chegada daquele que batiza com o Espírito Santo e com o fogo, a saber, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João Batista estava anunciando ao povo, e ali estava um grande avivamento. Em Mateus capítulo 3 e versículo 16, percebemos o avivamento no Rio Jordão.
Jesus é batizado nas águas e o Espírito de Deus desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba. O céu se abre e Deus confirma sua filiação divina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 5, nós temos o avivamento na montanha. Jesus profere o seu mais famoso sermão, o sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças. Em Mateus capítulo 8, versículo 1 a 4, houve o avivamento na vida do leproso de Cafarnaum. Jesus purifica um leproso e mais tarde Jesus purifica 10 leprosos de uma só vez. Em Mateus capítulo 8 e versículo 14, houve um avivamento na casa de Pedro. A sogra de Pedro é curada por Jesus e outras multidões de pessoas são curadas e libertadas para a glória de Deus. Em Mateus capítulo 9 e versículo 1, há um avivamento em Cafarnaum, quando Jesus cura um paralítico introduzido pelo telhado na casa onde ele estava, e as multidões glorificaram a Deus. Em Mateus capítulo 9 e versículo 23, nós vemos o avivamento na casa do chefe da sinagoga. Jesus ressuscita a filha de Jairo e a fama daquele acontecimento correu por toda aquela região. Em Mateus capítulo 14, versículo 13, houve avivamento no deserto de Betsaida. Jesus multiplica pães e peixes e alimenta uma grande multidão faminta de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Em Mateus capítulo 15, versículo 29, houve um avivamento próximo ao mar da Galileia. Jesus curou uma multidão de coxos, cegos, mudos e outras doenças, e o povo glorificou ao Deus de Israel. Em Mateus capítulo 16 e versículo 13, houve um avivamento na região de Cesareia de Filipe, quando Pedro recebe a revelação do Pai de Jesus Cristo, e que ele é o Filho de Deus, de mais de 5, e assim o Filho de Deus é confirmado como o Filho do Deus vivo. Então Jesus Cristo promete edificar a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Mateus capítulo 17, versículo 1, o avivamento no Monte da Transfiguração. O rosto de Jesus Cristo começa a resplandecer como o sol e suas vestes tornam-se brancas como a luz. Os discípulos Pedro, Tiago e João ficaram impactados pela presença divina do monte. Em Mateus capítulo 28 e versículo 1, avivamento no cemitério de Jerusalém. Um grande terremoto rompe o sepulcro. Jesus Cristo ressuscita vitorioso dentre os mortos e se apresenta para os seus discípulos, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, o avivamento acompanhava o ministério de Jesus Cristo em cada milagre realizado. A sua fama se espalhou rapidamente por todas as regiões circunvizinhas e as multidões eram atraídas pelo seu ministério sobrenatural. Qualquer lugar improvisado aonde que Jesus chegava, hoje se transformava numa grande concentração de milagres e curas para a glória de Deus.